Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André! Oi Jorge! Quanto Estamos de tempo? volta! Estamos de volta, man! Pois é, e estamos de volta com o quê, Rui? Estamos de volta com Alan Watts. Alan Watts, que pelo pouco que eu sei dele, é um filósofo, certo? Ele não se auto-apelida um filósofo. Então, nós vamos... explica-me. O Alan Watts auto-apelida-se um entertainer espiritual. Que é uma cena não muito comum, mas nós já vamos falar isso mais à frente. E eu quero já manifestar aqui o meu desagrado pelos gajos da Mel que dizem que vêm pôr neto a um gajo no dia... quê? No dia 10 de setembro e depois passam para dia 23. Deviam ser mortos à facada! E daí este nosso atraso. Sinceramente, fogo. Eu não sei como é que sobreviveste, Rui, sem neto este tempo todo. Eu teria-me suicidado. Opa, olha, aproveitei para ler e para tocar guitarra e etc. E pronto. Para fazer coisas mais produtivas do que estar na internet. Procrastinar é bastante importante. Pois, não, mas é, meu, eu por acaso senti isso, tipo, tudo bem que, já, nestas 2 semanas li quase 3 livros, estás a ver? E depois andei tipo a brincar com a Audacity e com a guitarra, estás a ver? Só que não ficava bem gravada. Pois, sem o hardware específico é difícil. E eu até estudei. Vê lá. Até estudaste. Até estudei, na primeira semana de aulas, até estudei na primeira semana. Fogo, estavas mesmo a ficar psicótico. Estava mesmo aborrecido. Fogo. Mas é assim, tu sentes-te mais produtivo, mas chega uma altura em que tu queres mesmo tipo, fazer qualquer coisa. Não é perder tempo, mas pronto, qualquer coisa só para ocupar o cérebro. Deixares ali o cérebro, ok, tritura. Então também precisa descansar. Mas é uma cena do caralho. E depois torna-se quase compulsivo. Tu depois queres fazer mais de cenas. Mas eu sou doido. Exatamente. Como toda a gente já reparou pelos podcasts que fizemos, o Rui é doido e eu sou um bocado menos doido que ele. E temos também de dizer que nós éramos para fazer o Dead Note hoje. Pois sim, pois éramos para fazer o Dead Note. Mas pronto, derivado de todas estas coisas, falta de net e o aborto do André e estas coisas todas, acabamos por decidir fazer o Alan Watts. Não é, André? Não queria falar disso. Não querias falar do quê? Do aborto ou do Alan Watts? Do aborto. É o terceiro. Já é o terceiro? Ai, mano. Mas foste à parteira? Parteira abortadeira? Ou não? Não foi. Não quero falar nisso, vamos seguir com o podcast. Não, mas a maneira mais barata de fazeres um aborto é um lance de escadas. Digo-te eu. Se não pagares taxas moderadoras é o centro de saúde. Que é grátis. Ou então um cabide. Isto está a desviar-se mais. Ok, voltando ao podcast. Então vamos falar do Alan Watts. Exatamente. Ainda agora disseste-me que ele se auto-intitulava um entertainer espiritual. Mas pelo que eu sei, esse espiritual não é bem no mesmo sentido que as pessoas... Porque normalmente as pessoas ligam espiritualidade à religião. E parece-me que não era bem essa noção que eu tinha dele. Não, ele é teólogo. Ele formou-se em teologia, tem um mestrado em teologia. E ao contrário do que se possa pensar, pronto, vamos começar do início. Belo ponto para começar. Eu também acho que sim. Então, o senhor chama-se Alan Wilson Watts, nasceu em 1915 e morreu em 1973 e foi um senhor inglês que, categorizando da maneira que ele não gostava, foi um filósofo, escritor, speaker e, como ele se auto-intitulava, um spiritual entertainer que ficou famoso, ou mais ou menos famoso, por agarrar na filosofia e na religião oriental e na doutrina oriental que circunda a espiritualidade e a religião, mas popularizar isso e expor isso a uma audiência que na altura se podia chamar, porque isto é um bocado pós-Segunda Guerra Mundial e contexto de Segunda Guerra Mundial, uma audiência ocidental.
Ok, estou a perceber. Ou seja, ele basicamente trouxe, assim, muito resumidamente, trouxe conceitos das religiões orientais para o Ocidente. Não só das religiões, porque ele não advocava uma doutrina, uma doutrina associada a uma religião. Percebes o que eu quero Sim, sim. dizer? Ele não era um preacher, tipo, ele não te estava a tentar convencer de nada. E foi isso que ele dizia muitas vezes isto nas palestras. Porque às vezes as pessoas, pronto, coisas que vêm das discussões que ele tinha, as pessoas perguntavam, então mas porquê é que tu falas disto? Porque é que tu sentes necessidade de... Estava a dizer, eu não sinto necessidade, e a razão pela qual eu faço o que faço é a mesma razão pela qual o céu é azul e o vento sopra. Okay. Só dizer isto. E isto vai ganhar mais sentido quando eu mais à frente vou explicar, quer dizer, não dá para explicar, mas dar-te umas nuances da teoria Zen. Estás a ver? E do que é o Zen, que era o que ele principalmente advocava. Sim, porque então suponho que vais um bocado alterar aquela definição comum que as pessoas têm do que é do Zen, que normalmente não tem uma definição concreta. Exatamente, e o que as pessoas acham. E o Zen não tem uma definição concreta. O Zen é uma coisa muito subjetiva e é algo que é muito difícil explicar por palavras, e algo que tu tens que perceber muitas vezes pela ação, pela meditação e pela reflexão. Mas eu vou tentar fazer aqui o que o Alan Watts fez comigo, estás a ver? Okay. Explicar nas palavras dele o que é o Zen, que acho que é a maneira mais aproximada que eu vou conseguir. Palavras é muito difícil explicar tudo isto. Isto é tudo uma matéria muito subjetiva, é matéria espiritual, é matéria pseudo-religiosa, por assim dizer, e é muito difícil pôr isto em termos de linguagem, como ele próprio e o Terence McKenna também fazem questão de referenciar. É muito difícil discutir estas matérias num sentido linguístico concreto. Então vamos lá ver o que é que nós conseguimos incutir nos ouvintes e... Como o Alan Watts disse, é a mesma coisa que tentares beber o oceano com um garfo. Ok. E daqui dá para ver que o gajo gosta muito de metáforas. Ele e a doutrina Zen em si. Ok. Mas eu para já, uma coisa que me apelou muito ao Alan Watts é que ele interioriza realmente e vive aquilo que ele fala. E é assim que deve ser o Zen. Estás a ver? Ele, durante uma parte da vida dele, viveu isolado numa floresta / bosque em São Francisco. Estás a ver? Isolado como assim? Em que sentido? Sozinho? Sozinho, numa cabana. Só ele? Só ele, mais ninguém. Estás a ver? Durante algum período. Mas ele teve mulher e filho. Sim. Mas pronto. Ele deu muito valor à solidão. Estás a ver? Mas ele teve também uma parte interessante, que era na altura em que ele estava na Baía de São Francisco, e foi nessa altura que ele começou a ganhar uma audiência, por assim dizer, aquele grupo de pessoas que o ia ouvir, porque ele dava as palestras em casa dela. E ele dava em casa dela? Sim, muitas vezes ia a universidades e outros sítios, mas algumas das palestras dele ele dava na sua própria casa, que era onde ele se sentia à vontade. E tu podes ouvir isso nas palestras. Se ouvis as palestras, tu vês ele a falar de um certo candeeiro que ele tem em casa, ou de uma certa ventoinha. Ele tinha uma ventoinha com um escrito de um mestre Zen de quem ele gostava muito, etc. Mas ele vivia num barco quando estava na Baía. Sim, num barco de casa, quando estava na Baía da Califórnia, estás a ver? Eu acho isso muito fixe, porque a metáfora que ele faz, ou a maneira como ele tenta explicar a concentração no presente, é através do barco. Estás a ver? Da mesma forma que tu não podes interpretar. Ou seja, o que ele falou foi: imagina um barco a andar pelo oceano e faz as ondinhas, naturalmente. À medida que vai passando, sim. À medida que vai passando. E o que muitas vezes as pessoas interpretam é que essas ondinhas estão a propulsionar o barco. Elas é que estão a dar força ao barco. Tu, se estiveres a pensar nisso, é a mesma coisa que estás a pensar que o teu passado vai necessariamente definir aquilo que tu és no presente, mas no sentido em que tu tens que ser impulsionado pelas coisas passadas.
Percebes? E dessa forma tu não vais estar a viver realmente no presente, no barco. Ok. Percebes Eu estou a perceber, o que ele quis dizer, não é o que ele quer dizer, é o que ele quis dizer. Sim, eu sei. Eu só estava um bocado confuso nessa metáfora porque eu quando vejo um barco fazer as ondinhas não penso dessa forma, mas acho que isso já tem a ver com, sei lá, outra coisa qualquer. Tens que tentar perceber o mas sentido da metáfora, estás a ver? Sim, eu entendo o sentido da metáfora a que ele quis chegar e também consigo compreender que as pessoas consigam pensar dessa forma. Mas acho que o que ele disse está certo nesse sentido. O que ele procura é apelar, porque é como ele diz, ele não quer converter ninguém a nada, ele não diz vocês têm que determinar certa coisa ou fazer as coisas de certa maneira. Ele fala e quem quiser vai ouvi-lo. Basicamente era isso. Estás a ver? Estou a ver, tá. E eu, gosto muito desse sentido, dessa faceta dele, porque eu acho que ele é um ser humano extraordinário. Estás a ver? E vive realmente aquilo que fala e aquilo que sente. Não é como. E isto, íamos acabar por falar isto. Isto não há hipótese, não é como aos padres. Pronto, ok. Eu disse. Acabou. E é curioso a maneira que ele, apesar de. Ele tem um grande conhecimento a nível de religião. Ele pronto, teve aquele mestrado em teologia. E estudou Zen em Nova York e também em determinada altura da vida dele visitou mosteiros no Japão e na China, mas a formação principal dele foi em Nova York. Ok, sim. E uma cena que ele falou bastante, estás a ver, nesse sentido, foi que é muito diferente a maneira de como o Oeste olha a criação e como o Oeste olha a criação. Sim, se nos ver é totalmente diferente. Ele falou em dois modelos. Ele falou o que ele chamava um modelo de barro. Sim. Estás a ver? E é o pottery, era assim que ele chamava. Sim. Tem a ver com barro. Que é um modelo. Exatamente, que é um modelo do criacionismo, basicamente. Ok, ou seja, um modelo ocidental, não é? Exatamente, que tem a ver com a. Não é o ocidental. Então. Percebi que disseste acidental, percebi acidental. Exatamente. Sim, tem a ver com o ocidental e é muito associado à Igreja Católica, estás a ver? E ele depois usa isso para criticar. Não é criticar, mas ele aponta certas coisas e deixa que tu penses nisso. Ele não chega a dizer tipo isto é errado. Ele nunca diz isso. Ele nunca diz isto é errado ou isto é certo. Ele deixa o tema ou dá a opinião, uma opinião neutra, e deixa que tu penses sobre isso. E ele faz muito isso com a Igreja Católica, mas é assim, está implícito que ele tem uma certa aversão, não diria uma aversão, mas é assim, não acha tanto sentido na religião cristã como acha na hindu e no budismo. Percebes? E ele fala principalmente a nível do hindu e do budista. Mas como eu estava a dizer, ele fala desse modelo do barro. Sim. Que é um modelo de criação. E é uma coisa que ele diz. Por isso é que as crianças, principalmente ocidentais, perguntam aos pais como é que eu fui feito. Sim. Estás a ver? Feito. Que é algo que ele diz que na cultura oriental não faz sentido. Ou as crianças não perguntam como é que eu fui feito, porque lá partem de um modelo em que tu és um produto da Terra, do mundo. Estás a ver? Dessa forma tu não és feito, tu és um produto disso. Ok, eu estou a seguir. E são maneiras diferentes de pensar, estás a ver? E achei isso muito interessante. Ele deu algum nome a esse modelo oriental? Esse modelo oriental, porque ele depois associa isso ao modelo divino da religião hindu, que eles chamam de modelo dramático, porque é assim, na religião hindu tu tens a chamada Godhead, imagina que é a divindade principal. Sim. Porque tu, como tu vês, já deves ter visto imagens, tens vários deuses, sei. Tens várias entidades, é uma religião politeísta. Mas tu tens um centro divino, um centro de consciência comum.
a tudo isso. E a religião hindu vê o mundo como um drama. Neste sentido, eu vou-te explicar porquê. Ok. Enquanto que a religião cristã vê as coisas como sendo criadas, como sendo produto de uma divindade, produto não, mas criação de uma divindade, Sim. a religião hindu olha os seres vivos e os entes conscientes como Deus, a entidade principal, a experienciar-se a si própria, a entreter-se a si própria através de um disfarce, como se fosse uma peça de teatro, e daí ele chamar um modelo dramático. E a religião ainda funciona mesmo assim. Ou seja, cada um de nós, segundo o modelo, é essa consciência disfarçada. Ou seja, no plano físico, tu és Deus disfarçado. Estás a ter o teu papel no universo, mas é uma peça. Teatro. Estás a ver? É como se essa divindade estivesse a jogar Sims. Mais ou menos. Ok, então não entendi bem o tal. Não, porque tu não deixas de ser essa divindade. Estás a ver? Isto foi que nós já tivemos uma conversa sobre isto uma vez, que foi daquela vez que eu te falei das experiências psicadélicas, e achava-se, e assim se acha, que há uma consciência comum a todos. Ou seja, que nós somos todos uma consciência e somos fragmentados. E o que é que isto faz? Se tu fores uma consciência superior, essa tal divindade, se tu tens conhecimento de tudo, és omnisciente, omnipotente, o que é que há mais para tu saberes? Não há mais nada, tu és completo. Exato. Nesse sentido, foi aquilo que eu tive a falar contigo outra vez, mas pronto, vamos ter a conversa outra vez. Exato. Para os ouvintes também. E nesse sentido, tu divides-te, desdobras-te, para te experienciares a ti próprio através da espontaneidade. Percebes? E por isso eles vivem isso como um drama. Ou seja, essa divindade adota vários papéis em que finge que não é ela própria, e para experienciar o mundo das várias maneiras dessa forma. E era aquele vídeo que eu te mostrei dele a falar dos sonhos. Sim. Ele para chegar a este ponto, ele teve aquela conversa. Imagina que todas as noites podes sonhar qualquer sonho que tu queiras. E que tens a capacidade de, nessa noite, sonhar, por exemplo, por um período de 80 anos. E podes sonhar tudo aquilo que tu quiseres. Vai chegar uma altura, depois de tu teres vivido todos os prazeres, todos os desejos, realizares tudo o que tu quiseres, vai haver tu acordas e vai haver uma altura. Agora quero algo diferente. E procuras algo diferente disso. Em vez do prazer, se calhar vais tentar o sofrimento, vais tentar outras coisas novas. Sim, porque... Sim, eu nisso consigo entender. Exato. E vai chegar uma altura em que tu, depois de teres conhecimento de tudo, tu vais querer a espontaneidade. E nessa noite tu vais sonhar a vida que tu tens agora, que é a inesperada. E essa metáfora é utilizada para explicar esta natureza da divindade suprema, que é do modelo dramático do hinduísmo. Do hinduísmo. É de veras mais complicado que os modelos ocidentais. Exatamente. Mas, eu consigo entender basicamente os pontos que esse modelo está a tentar fazer. Concordo com alguns deles, mas acho tipo, pode ser um bocado overanalyze, estás a ver? Se calhar tentar arranjar justificações para coisas que realmente se calhar não precisavam de justificação. Sim, mas era tal como eu te estava a dizer. Ele não está a fazer um preaching disto. Ele não é vinculado a uma religião. Ele é aproximado ao budismo. Estás a ver? Exato. Ele é muito próximo do budismo. E ele usa muito o budismo porque o budismo está muito associado também ao Zen. À prática do Zen. Estás a ver? Exato. E ele então está muito perto disso. Mas ele não tem uma religião oficial. Se é que me entendes. Estás a ver? Sim. Ele quer mostrar às pessoas toda essa diversidade que existe e isso tudo. E é muito fixe porque é assim. Faz com que tu tenhas, ou procures ter, perspectivas diferentes do mundo. E é assim, mesmo que tu queiras
mesmo que tu queiras pensar nas possibilidades que isso oferece com uma mente aberta, é fixe. Não, nisso tens razão. Agora que falaste nisso, eu concordo. Porque acho que atualmente o que nós temos é uma pessoa que normalmente uma pessoa só acredita numa religião. E se fores a ver, não há. Tu consegues pôr defeitos em quase todas as religiões, por mais tipo perfeitas ou similares ao que tu pensas que elas possam ser. Por isso acho que faz sentido, como ele diz, como ele faz, de analisar várias religiões diferentes, porque o que tu podes não conseguir encontrar numa, provavelmente consegues encontrar noutra e vice-versa. Acho que é um modelo interessante pensar dessa forma. Exatamente, no fundo, tu ao teres conhecimento, porque assim, as religiões não deixam de ser caminhos espirituais. Estás a ver? E nesse sentido tu vais sempre adquirir conhecimento que te pode ajudar a procurar aquilo que tu realmente queres. Sim, Estás a ver? Sem teres que obrigatoriamente te vincular a isso. Estás a ver? Eu concordo com certos termos do budismo, com certos termos do hinduísmo, com muito poucos termos do cristianismo. Sim, isso acaba por influenciar o meu caminho espiritual e a minha maneira de ver as coisas, a minha moralidade, estás a ver? Mas não tenho que necessariamente pôr uma etiqueta, dizer eu sou hindu, eu sou budista, eu sou cristão. Exato. Percebes o que eu te quero dizer? E é isso que ele fez e acho que é bonito nesse sentido. Seres livre religiosamente, mas orientado espiritualmente. Pois, porque agora tu disseste uma coisa que me trouxe de pensamento. Tu falaste em ser livre religiosamente. O que eu acho que tipo, se tu dissesse isso a alguém, o que a maior parte das pessoas vê por liberdade religiosa é tu seres ateu ou tipo... Não, podes ser o que quiseres, tipo, ou ateu ou judeu, ou seja lá o que for. Sim. Estou percebendo que queres chegar, estou a perceber. Mas sim. Acho que nunca ninguém vai pensar tipo em liberdade religiosa no ponto de poderes neste momento estar a pensar de uma forma mais budista e depois daqui um bocado pensares seguires um caminho mais cristão ou um caminho mais e depois sei lá passar uma semana um bocadinho mais zen ou no sentido de complementares tudo isso. Isso, exatamente. Eu acho que nunca tinha visto essa ideia de ser livre religiosamente ao ponto de poder juntar as religiões porque tens a liberdade para o fazer. E por isso é que eu gosto muito do Alan Watts. E o Alan Watts abriu-me muito os olhos e deu-me uma maneira muito nova de pensar neste sentido. Estás a ver? No meu sentido espiritual e no meu sentido como eu vejo o mundo. É das pessoas que me influenciou mais a minha maneira de pensar e de ver as coisas neste sentido. Sim. Estás a ver? E sem ter que me converter a nada, porque ele é um bom professor nesse sentido. Ele não te diz as coisas concretamente. E é tal como um bom professor faz. Ele só te aponta o caminho para tu percorreres. Ele não percorre o caminho por ti, nem percorre o caminho contigo. Percebes? Tu é que tens de decidir. Mas agora queria falar mais um bocado do Zen em si. Exato. O Zen em si. O que é o Zen? Já falámos aqui 2 ou 3 vezes do Zen. O que é que... Vá, tenta explicar mais ou menos para mim. Zen não tem explicação concreta em linguagem. Isso é género como eu li na Fórmula Deus quando estavam a falar do taoísmo. O que é o taoísmo? E aquilo dizia que se tu explicasses a alguém o que era o taoísmo era porque não sabias o que era o taoísmo. Exatamente. E o Alan Watts disse exatamente isso, que alguém que diga ou que evoque que conhece perfeitamente o Zen não sabe nada do Zen. Ele também disse isso. Mas ele tentou descrever o Zen em algumas frases. Uma delas foi que é um dedo a apontar para a lua. Sim. Definiu também o Zen como oftalmologia espiritual. É lá, estou um bocado confuso. E disse também que é à parte das escrituras e à parte da tradição. Ou seja, não está vinculado a um dogma nem a uma escritura. Sim. E é assim, é o máximo que eu te posso conseguir dar. Porque o resto, só percorrendo o Zen e percorrendo a maneira do Zen é que tu consegues perceber realmente o que é. Estás a ver? E não chegas a perceber, por isso é que há muito poucos mestres de Zen e Roshis, que são os professores, os monges professores de Zen. Sim.
Nesse Pois. sentido, depois acabam por. Mas é assim, no fundo, ou muito substancialmente, é algo que te orienta espiritualmente, uma doutrina que não está vinculada a nenhuma religião e que procura que tu responda a questões fundamentais sobre a espiritualidade, ou que tenta responder, mas tu é que tens que percorrer o caminho. Estás a ver? Achas as tuas próprias respostas, pelo que eu percebi. Exatamente. E é bom nesse sentido, porque é como se fosse uma doutrina, não está vinculada a nada. E nesse Então, sentido, sim. tu és também livre. Estás Exato. a ver? Então diz-me uma cena. Então se falamos agora de sermos nós próprios a achar as próprias respostas. Então será que podemos encontrar uma resposta errada? Opá, É confuso, não é? podes não encontrar a resposta, podes não encontrar Pois, a resposta, mas é assim, a partir do momento em que encontras a resposta errada, isso não deixa de ser uma meta para procurares outra resposta. Percebes o que eu ok. quero dizer? Esta é a minha maneira de ver, Sim, estás a sim, ver? Isto já é exato, um bocado a minha exato. maneira de ver, estás a ver? Já é um bocado Mas, subjetivo. mas é Bastante assim, subjetivo. há pouco tempo tive. Eu tenho ouvido boas palestras do Alan Watts, mas ele esteve a falar numa que era o caminho percorrido por alguém que queria estudar Zen. Sim. E ele fala num mosteiro que havia em Kyoto, que era um dos maiores mosteiros Zen, que tinha 600 monges, e basicamente o que o homem em questão fez foi: chegou lá, chegou ao pé do mestre Zen, e o Zen é uma coisa muito misteriosa, espontânea e fora da sociedade, mano. É completamente. Não é completamente antissocial, porque os mestres Zen integram-se muito bem na sociedade, mas procuram romper o dogma social, estás a ver? Ou aquela sensação de preso que tu tens quando estás na sociedade. Estás a ver? Quando tens que responder de certa maneira e comportar-te de certa maneira perante certa situação. Eles rompem completamente com isso no treino. Mas voltando ao homem, ele chegou ao pé do mestre Zen e disse: eu gostava de aprender aquilo que vocês ensinam aqui. E o mestre disse: isto foi o Alan Watts a contar. E o mestre disse: nós aqui não ensinamos nada. Não sei o que é que tu vieste aqui fazer. Nós aqui não temos nada para ensinar. E o homem respondeu: eu sei que há aqui alguns monges que têm certas práticas e eu gostava de estar aqui sobre o seu domínio e fazer as coisas que eles fazem. E ele disse: porquê? Perguntou-lhe: porquê? Porquê é que tu queres fazer isto? E o homem respondeu: quero-me ver livre do ciclo da vida e da morte, estou farto de ser oprimido pelas leis fundamentais da vida. Estás a ver que é o ciclo da vida e da morte. Ou seja, ele queria Nirvana. Nirvana é libertar-te do ciclo vida e morte. É saberes que és eterno. Estás a ver? Mas isto já é um termo mais budista. É saberes que és eterno, que és divino e que não estás vinculado necessariamente a esse ciclo, a não ser que quando és reencarnado, quando estás na dimensão física. E depois o mestre perguntou-lhe: mas quem é que quer ser libertado deste ciclo? E ele disse: eu quero. E quem és tu? Ele não lhe perguntou como é que ele se chamava. Ele perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou tal homem X, não sei o quê. Não, quem és mesmo tu? Quem és tu? Quem é que está aqui à minha frente? E ele não soube responder. Disse: eu formei-me, não sei aonde, sou de não sei o quê, os meus pais são tal e tal. O mestre Zen responde: isso é uma história, eu quero saber quem és tu, quem és realmente tu. Quem é que está aqui à minha frente? E o gajo: não sei. E aí começa o treino. Estás a ver? Basicamente, isto é o chamado Kaon. É um termo chinês. Kaon é um termo chinês, porque o Zen teve origens na China, no pouco tempo após de Cristo. E um Kaon é uma pergunta que o mestre Zen dá aos seus estudantes e que eles têm que encontrar a resposta. Há vários Kaons.
E eu vou-te dar exemplos de Kaons. Esse é o mais comum, que é o quem és tu, quem és realmente tu. Depois há outro que é qual é o som de uma mão. O som de uma mão? O som de uma mão. Estás a ver? Depois há outros que em vez de serem perguntas são pedidos. Como, por exemplo, tira o Monte Fuji de dentro da tua manga. Isso está-me a deixar um bocado confuso. Não é confuso, é... Não sei dizer sobre isso. É normal. E depois o caminho que eles percorrem, o Alan Watts teve-me a descrever. É assim, eu não sei se isto é uma... Esta era a prática deste mosteiro em específico. É um exemplo. Eles tinham meia hora de meditação por dia. Sim. Que é a chamada Zazen. Que é Zen, ou meditação Zen, sentada. Estás a ver? É o Zazen. É mesmo isso, é Zen sentado, que é a meditação sentada. Mas eles fazem outro tipo de meditação sem ser sentados? Sim, tens Zazen, que é Zen sentado, depois eu não sei os termos em chinês ou em japonês, eu não sei os termos, mas tens Zen a caminhar, tens Zen em pé, tens Zen deitado, basicamente. As práticas meditativas são essas. E o Alan Watts não lhe chamava meditação, chamava-lhe contemplação. Tinham meia hora de Zazen, que era estarem sentados em posição de lótus, mas não tinham os olhos fechados. Tinham os olhos abertos. Meia hora de meditação, depois aquilo tinha um cinto que tocava e eles levantavam-se e andavam mais meia hora em pé à roda. Para se manterem acordados. Estás a ver? Sim. Andar à roda. Depois disso, tinham mais meia hora de meditação. Isto para trabalharem nos seus Kaon. Estás a ver? Que são essas perguntas fundamentais. Mas depois disso tinham um estudo mesmo próprio de certas escrituras, certas obras de outros mestres Zen, e falavam com o mestre muitas vezes, e algumas... todos os dias havia entrevistas aos estudantes em que eles tentavam responder ao seu Kaon, a esse mestre. Eles chamavam-os ao género, no género de um gabinete, sim. E perguntavam-lhes outra vez, por exemplo, quem és tu, ou qual é o som de uma mão. E eles tentavam responder e consoante a resposta, ele podia perguntar mais qualquer coisa, ou então podia acabar logo com a entrevista. Estás a ver? Tipo, tocava o sino e acabava a entrevista. Então, e isto durava anos. Estás a ver? Anos. Se fosse preciso. E o que é que acontecia no fim deles responderem aos Kaons todos? Cada um tinha um Kaon. Cada um tinha um Kaon. Cada um tinha um Kaon. Que podia ser... Podia haver vários com o mesmo Kaon. Sim, já em princípio, cada um tinha o seu Kaon. Sim, ok. Mal, então. E o mestre levava-os ao desespero. O mestre Zen, segundo o Alan Watts disse, começava a parecer autoritário, como um pai. Estás a ver? Era extremamente autoritário, se fosse preciso. Não recorria à violência, mas tipo, respondia mal. Violência psicológica. Exato. Não, nem a violência psicológica. O que o mestre Zen procurava é que eles fossem espontâneos. No sentido de não meditares para dares uma resposta a algo. No dia a dia, no cotidiano. Sem ser essas grandes questões. Os Kaons. Sim, ok. Porque ele às vezes fazia perguntas espontâneas, do género... Pegava num pau, isto é o quê? E se tu não respondeste logo, ele dava-te com o pau na cabeça, assim, tal. Estás a ver? E tipo... Isto é o quê? Não sei o quê. E tu tinhas que responder, fosse o que fosse, estás a ver? Tu tinhas que dizer o que era aquilo, estás a ver? E mesmo que ele não gostasse da resposta, ele dava-te outra vez, tal. Se ele não achasse que a tua resposta foi espontânea, ou se não acha que tu... Ou se achasse que tu premeditaste sobre aquilo. Estás a ver? E nesse sentido... Então, mas nessa cena do pau era se fosse um gajo a dizer um pau? Não, é assim, estas coisas não chegam a ter uma resposta concreta, estás a ver? No fundo, o mestre, era o que o mestre procurava que tu quisesse. Isto depois, são coisas mais específicas que só através do estudo concreto das coisas é que tu obtens a resposta. Ok, estou a perceber, sim.
E às vezes havia cenas bem engraçadas. O Oliver estava a contar que às vezes havia gajos que se passavam e tipo agarravam no pau e punham-se a correr atrás do mestre, a tentar dar-lhe com o pau também. Cenas assim, mas... Porque chega uma altura em que eles não conseguem responder aos Kaons e entram em completo desespero, porque assim, eles passam anos da vida deles ali, são monges. Estás a ver? E eles chegam a uma altura, ele diz que aquela fase é chamada a grande dúvida. Tu começas a duvidar de tudo. Tipo, o que é que será isto? O que é que será aquilo? Qual será a resposta para isto? Será que o meu caminho é aqui? Será que eu estou aqui bem? O que é que eu vim para aqui fazer? O que é que ele quer? O que é que se passa? É a grande dúvida. E é nesta altura em que eles... Chega uma altura, estava a lembrar-se de dizer que eles dormiam 4 horas por dia e passavam horas do dia a meditar. Horas a meditar, não? E a ir às escrituras e à procura daquela resposta para o Kaon. E quando finalmente tinham a resposta, o mestre, havia uma transformação, não só no estudante, mas também no mestre. O mestre passava de ser um pai para ser um irmão. Estás a ver? O mestre tornava-se extremamente, num sentido, apaixonado. Estás a ver? Muito, muito perto dos seus estudantes, estás a ver? E eles viviam numa irmandade completa. E depois disso começa o verdadeiro estudo do Zen. É nessa altura que começa o verdadeiro estudo do Zen, que passa desde questões sociais a questões morais, a questões mesmo religiosas, o estudo das religiões, ou entender do mundo, do fluxo da vida. Passa por isso tudo. Mas o que muita gente procura atingir através do Zen, através da meditação, é ficares iluminado. Percebes? Iluminado em que sentido? É atingires o Nirvana, o Enlightenment. Sim. Enlightenment. Era que eu queria chegar, se era isso que estavas a pensar. E o que é isso? É tu perceberes que todo o mundo, estás a ver, toda esta dimensão física é uma ilusão, no sentido em que tu próprio és uma consciência superior e estamos todos ligados, estamos todos integrados nisto. Percebes? Essa é a grande realização e foi isso que aconteceu com o Buda. Estás a ver? Tu seres Buda, chegares a Buda não é um Deus. Buda não é um Deus. Tu, quando és Buda, é que percebes que és Deus. Mas, em teoria, todos nós somos Deus. Mas estamos numa ilusão. Uma ilusão física. Percebes? Sim, percebo o conceito. E a iluminação é isso. É tu perceberes que és Deus. É atingires o Enlightenment, atingires o Nirvana, se ficares livre desse ciclo da vida e da morte, que era o que esse estudante em particular queria. Estás a ver? Sim, estou a perceber. É perceberes que és eterno. Neste sentido. E acho que essa é uma realização máxima. E é algo que te tira toda a preocupação. Toda a preocupação que tu tens e o mistério da vida desaparece quando tu atinges esse nível. Percebes? Ou assim se diz. Pois. Não, estou percebendo onde é que queres chegar. Onde se quer chegar com isso. E é interessante. Estás a ver? E depois o Alan Watts nas suas palestras tenta aproximar-nos disto. Estás a ver? Através da discussão de vários temas, desde dentro do Zen, dentro do budismo, desta ilusão. Ele fala do tempo, fala da existência, fala do funcionamento da mente e tenta que tu percebas isso. Estás a ver? Que realmente tu ganhes consciência que és divino, que és eterno, que toda esta realidade física acaba por ser uma ilusão a que tu estás subjugado, mas não sabes. Estás a ver? Tens que te desprender realmente disso. E mesmo que tu... Porque é assim, mesmo nós estamos a falar aqui isso, e mesmo acreditando que somos divinos e eternos, nós estamos na mesma presos à dimensão física, quer seja pelo preconceito social, quer seja por isto, por aquilo. E tu seres iluminado é realmente como tu te libertas disso tudo. Estou a ver onde se quer chegar com esse tópico. Mas é assim, não há um processo concreto para tu atingires é o chamado Satori.
Estás a ver? Não há um caminho concreto para tu seres iluminado. Pode ser espontâneo, podes fazer a tua realização através de algo muito efêmero ou muito trivial, como pode demorar anos a tu fazeres toda uma realização intelectual para chegares a esse ponto. Percebes? Sim, eu estou a perceber. Só é um bocado diferente da forma como eu penso, não é nada. E é assim, não podes pensar que é difícil, porque isto tem uma maneira, para chegares a esse estado, há uma maneira de estar que é difícil de entender, mas depois é reconfortante de estar. Mas já tu não podes crer, porque crer é ego, e o ego é aquilo que te prende à dimensão física. O ego é a ilusão do teu ser, é o teu nome, é a tua origem, o que te prende aqui é o ego. E se tu queres, se tu tens desejo, tens ego. Ou seja, se tu queres, isso eu concordo. Se tu queres atingir o Satori, já não vais atingir, porque tu queres atingi-lo. Percebes? Sim, isso eu concordo. Ou seja, eu acho que é fácil de entender. Tu tens que fazer as tuas realizações quase inconscientemente. Tens que aceitar a maneira como as coisas são e perceberes através da experiência da espontaneidade. Tudo isto é espontâneo. É uma questão de espontaneidade. É nisso que se baseia principalmente. Não é um processo. Quanto mais intelectualizares a questão, mais difícil vai ser tu perceberes o ponto. Ok, e essa parte agora já... O último bocado que tens estado a falar, eu tenho estado a pensar um bocado que ia demasiado contra a forma com que eu penso. Tipo, se tivesse que caracterizar a forma como eu penso a nível espiritual, eu sou tipo, totalmente ateu. Não no sentido de não acreditar em Deus, mas tipo, não é no ponto que eu tipo, nem sequer me preocupo com isso. Estás a entender? E de tal forma que agora, a última parte que tinha estado a falar estava-me pronto, ia contar a forma que estava a pensar. Mas agora que falas no facto de tu tens que ter as tuas realizações a um nível quase subconsciente, não podes querê-las ter, acho que isso já se enquadra mais com uma forma até mesmo de uma pessoa que não se preocupa com a religião. Tipo, é tudo um conjunto da sua própria vida e experiência. E a ideia é mesmo essa. A ideia não é um percurso religioso, estás a ver? No fundo é um caminho espiritual que tu acabas por fazer inconscientemente, mas tu tens que... É como eu digo, isto é muito difícil de explicar por palavras, meu. É muito difícil, porque a linguagem é uma coisa muito primitiva. Pois e tal forma que até pode começar, se uma pessoa não estiver com bastante atenção no que se está a falar, pode-se muito facilmente sair com uma ideia errada. E o Alan Watts definiu esta questão assim: tu não podes realmente perceber ou dizer quem tu és ou atingir essa realização da tua verdadeira existência da mesma maneira que não podes trincar os teus dentes ou cheirar o teu nariz. Exato. Estás a ver? Sim. E acho que isso é uma maneira muito simples e eficiente de colocar a questão e de explicar realmente a questão. Estás a ver? Estou a ver e agora com este remate assim mais conclusivo, acho que começo a concordar. Não tanto concordar, mas tipo compreender e até o ponto a que ele pretende chegar nas palestras dele. Mas o que é que tu achas disto? O que é que tu achas de tudo isto que ele tem a dizer? Eu acho fascinante, estás a ver? É algo que me fascina mesmo. Eu tenho mesmo gosto em saber mais sobre ele e sobre o que ele tem a dizer. Eu estou sempre a ouvir as palestras, agora já tenho lá um livro no eBay para mandar vir. Opa, eu adoro, gosto. Tenho mesmo gosto em saber mais, estás a ver? Eu por acaso tenho uma opinião um bocado, não é tanto contrária, é mais tipo diferente. Eu acho que agora quando tu falaste no facto de ter que se fazer escolhas ao nível subconsciente e não tipo, querer a parte do ego, acho que isso é o que não acontece em nenhuma religião. Todas as religiões levam uma pessoa a querer algo, tipo, ou querer a transcendência, ou querer a vida depois da morte, ou querer a reencarnação. Eu acho, e agora pelo que eu percebi de Alan Watts, que eu
ainda deve ter visto só 2 ou 3 clipes do YouTube que tu me mostraste ao longo dos tempos. Acho que o homem consegue fazer uma grande explicação de como as pessoas podem vir a ter a sua vida religiosa e não lhe chamar propriamente vida religiosa. Tipo, é a vida delas. Não é preciso estar a ser. Estar a pôr as etiquetas. Estar a pôr as etiquetas, não. Não é, e não só a parte das etiquetas, mas a parte de particionar, estás a ver? Este bocado é a minha vida religiosa, este bocado é a minha vida social, este bocado é a minha vida. Sei lá o quê. Acho que. Nem que sei. Acho que é interessante. Será interessante ouvir as palestras deles, não tanto para sair de lá com uma opinião mais formada a um nível religioso, e aí é que a minha opinião difere da tua, não para sair mais instruído sobre qualquer tipo de caminho espiritual, mas só para ver possibilidades diferentes de como tu podes encarar as coisas. Eu acho que era mais por aí que eu iria seguir as palestras dele. Sim, é perfeitamente legítimo e é assim, no fundo. Acho que o ponto essencial é que isto te faça mais feliz e te faça ver as coisas de uma maneira com que tu te sintas mais confortável e te sintas mais livre, estás a ver? E acho que consegue perfeitamente fazer isso. Sim, e acho que pode dar coisas diferentes a pessoas que tenham necessidades ou queiram coisas diferentes. Não é necessariamente algo fixo como tu referiste no início e foi exatamente a ideia com que eu fiquei durante o podcast. Eu gosto muito do Alan Watts, sou sincero. Como eu já disse, é das pessoas que influenciou mais a minha maneira de pensar e de ver as coisas. E há alguém que eu... Tudo bem que ele já morreu, mas é alguém que eu meio de lembrar para sempre ao longo da minha vida e vou ter sempre em conta. São coisas que... As coisas que ele me ensinou, muito dificilmente eu vou esquecer ou vou mudar a maneira que eu tenho de ver as coisas que ele me ensinou para pior. Talvez em certas alturas da vida, estás a ver? Isso é como tudo. Mas deixou-me muito confortável e fez a minha vida muito mais confortável conhecer o Alan Watts e ouvir o Alan Watts. Acho que sim, acho que pode. Eu, só pelas algumas perguntas que ele põe nas palestras que tu agora trouxeste aqui neste podcast, eu acho que só o esforço mental de uma pessoa o esforço não, o exercício mental que uma pessoa tem ao tentar respondê-las, mesmo porque ao fim de serem colocadas uma pessoa tenta mesmo pensar sobre aquilo, não é algo, acho que não é certas perguntas que ele faz, acho que a partir do ponto que elas faz uma pessoa não as consegue ignorar e acho que só por isso acho que já é suficiente para trazer algo novo à forma de pensar de certas pessoas e do público em geral. E eu acho que melhora mesmo numa perspectiva moral, melhora a tua maneira de ver as coisas, porque não. Isto é completamente anti-racismo, anti-competição. Eu estive a ouvir uma palestra dele. Eu já ouvi várias, mas pronto. Uma das palestras dele ele estava a falar sobre como a competitividade que nós temos no meio social é infantil. E ele estava a fazer a comparação neste sentido. Nós tentamos, ou no meio social tenta-se sempre que as pessoas procurem ser superiores ao próximo, quer seja pela aparência, quer seja pela quantidade de dinheiro que têm, quer seja pelas posses, quer seja pelo conhecimento, e no fundo nós tentamos sempre comparar-nos assim, mas era o que ele estava a dizer. As estrelas brilham, todas brilham, umas mais, outras menos, mas nenhuma delas é melhor do que a outra por causa disso. Exato. Da mesma forma que tu, se tiveres uma árvore, tens ramos mais compridos, tens ramos mais curtos, mas necessariamente não há um ramo melhor que outro, mesmo que um esteja podre e o outro não. Exato. Percebes? Porque são todos da árvore e são todos ramos. Exato. Sim. Estou a ver e essas questões. E era exatamente esse género de questões que eu
que eu estava-me a referir quando é a minha opinião. Porque isso tu podes tirar as tuas conclusões a partir daí e podes levar isso até para um plano mais espiritual. Mas tu, só o facto de analisares essa questão, mesmo que não insiras qualquer tipo de espiritualidade, eu acho que só o facto de te consegue abrir bastante não é os horizontes, é tipo, a forma de pensar, em geral. Sim, eu acho que te melhora mesmo. Melhora mesmo a tua maneira de ver as coisas. É como ele diz, é oftalmologia espiritual, porque no fundo faz com que tu vejas melhor as coisas, estás a ver? E vejas melhor o teu caminho espiritual. Sim, e mesmo, não, mas era isso que eu estava a dizer, mesmo que não seja a um nível espiritual, só a tua forma de pensar acho que consegue vir a ser, ah, não tanto alterada como, não é bem alterada, quer dizer, é tipo, completada. Há coisas que uma pessoa nunca chega a pensar e se calhar ao fim de te colocarem certas questões, como tu me tens dito que ele faz, acho que tornam melhor a pessoa. E por isso é que ele diz, é oftalmologia espiritual e é um dedo a apontar para a lua. Não lhe chega a tocar, mas mostra-te o caminho para lá. Exato. Acho que é uma boa metáfora. We are playing a game. Olha que eu até me sinto mais calmo depois de ter feito este podcast, mano. Olha que eu também, e acho que isso se reparava na forma como nós estávamos a falar. Nós começámos a falar bué, tipo, como começamos sempre. E agora para o fim estávamos já a falar bué calminhos. Ah pá, é como eu te digo, isto parece que tranquiliza uma pessoa, meu. Eu adoro. Acho que sim. Adoro, 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 man. Eu acho mesmo para as pessoas que sejam totalmente assim mesmo, tipo, não tenham qualquer interesse a um nível espiritual, acho que devem ver, porque eu também, tipo, eu sou desse género de pessoas e do que já vi do Alan Watts, nunca me arrependi de ter visto nenhuma dos clipes que encontrei no YouTube, porque pelo que eu já vi, mesmo que não queiras ver a palestra inteira, consegues encontrar vários Exato, isso é excertos. o bom. E nós vamos deixar alguns na descrição Exato. também do YouTube. Agora, para a semana, Para a semana, já Dead Note, Death tal Note, como finalmente vamos falar de anime. como estava prometido. Exatamente. Não. Talvez não para a semana, talvez até um bocadinho mais cedo, logo se vê, é Exatamente. conforme aqui a nossa. Que isto agora pegou a faculdade, eu creio. Exatamente, com a universidade uma pessoa tem mais trabalho, mas nós vamos tentar fazer um esforço para continuar a manter um podcast por semana, pelo menos. E como já dissemos, é Dead Note. Se não viram Dead Note, deviam ter visto Dead Note, porque vai ser altamente. Podcast! Quebras! A ignorância é difícil de matar.